seguinte, gurias. Em primeiro lugar, que diabo é fertilização in vitro? Explica aí, filho. Então vamos lá. Fertilização in vitro é um tratamento de alta complexidade. É um dos tratamentos mais importantes do mundo da reprodução humana. Ele significa, então, o bebê de proveta. Lembra que muito foi falado sobre isso? Foi da novela. Isso, né? Então, como é que funciona? É uma forma em que a gente consegue formar o embrião não mais dentro do organismo da mulher, mas dentro do laboratório. Então, a fertilização acontece in vitro. O óvulo, que é o gameta da mulher, o gameta feminino, vai ser, então, juntado com o gameta masculino, que é o espermatozoide, dentro do laboratório. Gente, a pergunta é muito idiota. Como, obviamente, a maior parte das que eu vou fazer. In vitro tem alguma coisa a ver com no vidro? Na verdade, in vitro é só diferente de in vivo, porque in vivo é dentro do organismo da mulher, in vitro é dentro do laboratório, só isso. Ah, entendi. E por isso, FIV, fertilização. Essa é a abreviação, né? São as 3 letras. Fertilização in vitro. Tá, e qual que é o passo a passo? Quem de vocês quer me explicar? Tipo, pega daqui, coloca ali, como que... Tudo vai começar com a estimulação feminina. Como é que funciona? As mulheres, naturalmente, elas vão recrutar todos os meses muitos óvulos, mas a gente só produz hormônio para sustentar o amadurecimento de um óvulo, e os outros a gente acaba perdendo. É assim que a mulher perde a sua reserva de óvulos com o decorrer dos anos. Quando a gente vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, eu quero ter o máximo possível de óvulos para que eu otimize o resultado desse tratamento. Então, de que forma eu faço isso? Eu suplemento hormônios. Os mesmos hormônios que nós produzimos, nós suplementamos numa dose maior para que todos os óvulos que aquela mulher recrutou consigam, então, crescer e amadurecer. Você não bomba mesmo? Não, vamos lá, não. São esteroides, mas são para uma finalidade terapêutica, né? Sim. Mas então, a mulherada... E que hormônio que é? São os hormônios... Eu tô muito curioso. Vai sair daqui expert. Certo. Então, é o hormônio FSH e o LH, daí depende da combinação, depende do perfil da paciente, mas são os mesmos hormônios que nós produzimos, mas numa dose mais alta, porque eu preciso sustentar o crescimento de todos aqueles que a mulher recrutou. Obviamente que depende da reserva ovariana de cada uma das mulheres. Vão ter mulheres que vão precisar de uma ovariana. Vamos lá. Desculpa. Nós, mulheres, nascemos com milhões de óvulos. No momento que a gente nasce, a gente vai progressivamente perdendo estes óvulos. Então, nós nascemos geneticamente programadas com uma reserva ovariana e isso se perde ao longo da vida. Tá de sacanagem. E aí, quer dizer que a mulher, ela nasce já com todos os óvulos. E a gente só gasta. E aí é que vem o problema. Até os 35 anos, a gente vai relativamente bem. Passou dos 35 anos, a gente começa a perder muito mais quantidade e, mais importante que isso, qualidade de óvulo. Por isso que a gente insiste tanto que as mulheres até os 35 anos pensem sobre o seu futuro reprodutivo. Você não é obrigada a engravidar porque você chegou aos 35 anos, mas você deveria pensar sobre ou engravidar ou preservar a sua fertilidade, porque o tempo não é nosso amigo. E uma coisa bem legal, bem importante, que muitas mulheres não sabem, é que a gente nunca para de perder óvulo. Tomei anticoncepcional 20 anos, quer dizer, eu popei óvulos? Não. A queda da reserva ovariana, ela é ininterrupta. Isso. Estando grávida, estando usando anticoncepcional, não importa. A gente nunca para de perder óvulo. Então, hoje ainda não existe. A ciência está caminhando para isso. Sim. Mas, por enquanto, não tem como poupar os óvulos. Então, a queda da reserva ovariana, ela vai ininterrupta até a gente entrar na menopausa. Eu posso acelerar a perda. Tabagismo, alguma medicação quimioterápica, alguma cirurgia invasiva que acabe mexendo nos ovários. Acelerar a perda eu posso. Parar, não. Ainda não. Eu tenho fé que no futuro vai mudar e a ciência vai favorecer a mulher, porque não é só o homem, né, que deve continuar produzindo gametas toda a vida, mas por enquanto, ainda não. Mas isso acontece com o homem? É diferente a qualidade do gameta, isso? Isso.
Gameta. Isso também acontece com a idade ou não? Sim, e isso está sendo começou a se falar cada vez mais, porque antes se acreditava o homem pode, né, reproduzir até o final da sua vida, e hoje a gente sabe que não é bem assim. A idade do homem começa a impactar não só na fertilidade, mas na qualidade de saúde daquele bebê que vai nascer depois. A palestra de abertura do ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução, falou justamente sobre isso. Quer dizer, aumenta o número de crianças com autismo, aumenta problemas na saúde da criança no futuro, se o homem é obeso, se o homem tem uma idade mais avançada, e todo aquele peso que existia em cima da mulher está começando também a se virar um pouco pro homem, porque afinal é o casal que vai ter o filho, não só a mulher. Mas então, gente, assim, eu tô completamente confuso. O trabalho de vocês é com o casal. Sempre. Nossa. Sempre. Sempre. Todas as vezes que nós recebemos... Não. Não. E isso é uma coisa bem importante, porque muitas vezes o casal chega já querendo achar culpados, né? Não, o problema é dela, o problema é dele. Não existe isso. Nós estamos tratando um casal. No momento que qualquer um dessa dupla, se eu trocar, né? Trocou aquela esposa, se separaram e tá com outro parceiro. É outra história, é outro padrão, é outro funcionamento. Então, esse casal estará junto e será avaliado conjuntamente. Não adianta eu mirar só nela ou só nele. Eu preciso dos dois juntos. E antes tinha mais tabu, né? Hoje já não tem mais tanto. O homem, às vezes, não queria nem fazer espermograma, né? Mas isso hoje é muito mais incomum de acontecer. O homem já participa mais ativamente. O Edson tá ali, com ele desse tamanho. Espermograma. O que seria um espermograma? O espermograma é a análise que se faz do sêmen masculino. Então, assim, a investigação. Chegou o casal para mim, tá com dificuldade para engravidar. A mulher normalmente precisa fazer uma quantidade de exames muito maior. Mas o homem tem que coletar o espermograma para que a gente possa ver quantidade de espermatozoides, como é que esses espermatozoides estão se movimentando, a morfologia, se são normais, são anormais. Às vezes a gente aprofunda a investigação do espermograma, olhando o DNA do espermatozoide, vendo se é fragmentado ou não é. Então a investigação do homem costuma ser bem mais simples, porque é só coletar o sêmen. Mas ela é tão importante quanto toda a investigação que a mulher faz. É fundamental. Eu não consegui entender como que faz a coleta. Não é quando a gente pede, né, espermograma para os maridos, eles já olham assim, e eu sei que a gente já não vai mais ser mais amigos, né? Eu sempre digo, acabou a amizade aqui. Mas é a forma mais clássica de coleta, em laboratório, via masturbação. Não, desculpa, gente. Gente, eu juro por Deus que eu não minha atuação, eu não sabia disso. Sim. O cara vai no laboratório. Mas eu não consigo. Tem alguns... Tipo assim, passar onde no laboratório? Tem um quartinho, um banheirinho. Mas não vai ter nenhuma enfermeira aqui. Não. Nossa, que isso, cara? Não. Sacanagem. Cara. Tem alguns pacientes que fazem a coleta... Tem alguns pacientes que fazem a coleta em casa. Não é o ideal, porque perde temperatura. E aí a gente pode... Aí perde a temperatura, os espermatozoides param de mexer e a gente não sabe se eles são móveis ou não. E coloca onde? Num potinho. E onde que coloca esse potinho? Entrega para a moça do laboratório. O potinho tem que ir para a enfermeira, né? Para a enfermeira. E, assim, realmente, muitos homens se sentem constrangidos. Eu não consigo por eles. Já teve alguém que, tipo assim, não conseguiu? Nunca que não tenha conseguido. Algumas vezes, então, eles têm que coletar em casa, porque eles estão mais confortáveis no ambiente de casa. Mas, assim, né? essa pergunta, sabe por que é bem importante? Mas, tipo, pro exame, não consegui um dia, coleta no outro. Mas um ponto bem importante é que quando o casal está fazendo o tratamento da fertilização in vitro, ele tem que coletar o sêmen no mesmo dia que a mulher coletou os óvulos. E sim, Vanassi, tem homens que nesse dia, por causa da pressão que tem que coletar naquele momento, tem dificuldade. E isso é muito importante que o homem avise antes, porque caso isso aconteça, a gente pode congelar antes, enfim, porque naquele dia
a gente precisa do espermatozoide. A gente tem estratégias, né? Então, tem homens que possam, ou tem uma quantidade muito diminuída, muito, muito pequena de espermatozoide, uma concentração muito baixa, né? E a gente tem medo que no dia da coleta venha azo, né? Que é a azospermia, que é o nome que nós damos para ausência de espermatozoide. Isso pode acontecer. Ausência de espermatozoide? Isso. É porque a gente... Como ausência? Quer dizer que eu posso ejacular sem espermatozoide? Claro. 1% da população masculina não tem espermatozoide. Aí depende de qual é a causa desta ausência. Porque eu posso ter uma azospermia obstrutiva, ou seja, eu tenho um problema mecânico, tipo vasectomia. Né? Os espermatozoides são produzidos, mas existe um bloqueio na passagem deste espermatozoide para o líquido que está saindo no ejaculado. Mas eu posso ter, então, nesses casos onde eu tenho uma azospermia obstrutiva, eu sei que existe produção. Então, eu vou na fonte buscá-los, onde eles estão sendo produzidos. Existe outro... Peraí. Como na fonte? Qual é a fonte? Os espermatozoides são produzidos no testículo. Tá, mas de como você vai pegar? A gente faz uma biópsia, um procedimento cirúrgico, com anestesia e todo mundo fica bem, ninguém sente nada. Jesus Cristo, gente. Isso aí tá me parecendo muito. Que é isso, cara? Eu achei que era muito mais simples. Mas pode ser, Vanassi, pode. Né? A Fran tá dando um exemplo bem aprofundado daquele caso que é mais desafiador. Isso. Mas a grande maioria vai ter conseguir. ali no ejaculado. O ejaculado é o produto, né, da coleta pós-masturbação, mas tem um percentual pequeno. Isso. A Fran tem uma super especialização nessa parte mais urológica, então domina bastante também. Isso é uma coisa bem importante, né? Às vezes o casal acha que se o problema é masculino tem que procurar um urologista. E na verdade nós duas, especialmente a Fran, que tem uma formação mais direcionada para isso, foi formada por urologistas, conhece a fonte do espermatozoide muito bem, obrigada, e consegue direcionar os tratamentos que precisa, mesmo que tenha bastante dificuldade. A gente faz a biópsia, às vezes pode fazer uma punção, né? Tem o testículo e tem o epidídimo. O epidídimo é onde ele acaba sendo armazenado, os espermatozoides. Então, quando eu tenho existem... cada vez mais a gente atende casais onde o homem já vem com uma vasectomia, acaba tendo um outro relacionamento e eles querem ter um filho. E agora? Né? Tem um método contraceptivo que, teoricamente, é definitivo, que é a vasectomia. Então, existem formas. Eu posso até reverter a vasectomia, daí é um procedimento cirúrgico bem mais delicado, ou então a gente vai buscar os espermatozoides onde eles são produzidos. Né? Punção seria uma agulha... Isso, uma agulha que vai aspirar, e aí o material dessa aspiração vai para o microscópio, a gente separa os espermatozoides e aí vai para a fertilização in vitro. Eu não... Né? Cara, sabia disso aí? Não, na boa, não tô de sacanagem, não sabia mesmo. E existem os casos das azospermias não obstrutivas, que aí a gente tem um problema um pouco mais desafiador. Por quê? Porque é possível que não esteja acontecendo a produção do espermatozoide. Então, eu posso ir até o local da produção e mesmo assim não encontrar. E aí vão existir uma série de exames que eu posso realizar para entender se existe produção ou não. Ou se é uma produção muito baixa, que esse espermatozoide não consegue chegar até o ejaculado. E uma coisa muito bacana disso que a Fran tá falando é que antigamente, quando foi criada a fertilização in vitro lá nos seus primórdios, a gente pegava o óvulo e colocava lá 300 mil espermatozoides em cima de cada um e esperava um deles penetrar dentro do óvulo. E aí... Não é um número literal, né? É um número literal, porque um espermograma normal eu espero que tenha pelo menos 15 milhões por ml. É uma galera. Tem gente que tem zero. E nesses casos, o que a gente faz hoje? Já não é tão recente assim, mas, por exemplo, o cara que eu vou lá pegar vai ter, sei lá, 10 espermatozoides. Literal. Não tem 300 mil para colocar em cima de cada óvulo. Então, a embriologista, que é a profissional que trabalha dentro do laboratório, vai pegar aquele espermatozoide e vai injetar dentro do óvulo. Isso. E ele vai lá e vai fertilizar e formar o embrião. Dá certo. Depende de muitos fatores. Depende da idade do óvulo, depende da qualidade desse espermatozoide. Hoje em dia, na maior parte das vezes, os laboratórios já não fazem mais fertilização in vitro convencional para garantir maior taxa de fertilização. A ICSI é feita na grande maior parte dos óvulos. A embriologista coloca o espermatozoide lá dentro para garantir maiores taxas de fertilização. É um assunto bem
É um assunto bem controverso dentro da reprodução, mas é o que se tem feito. A literatura não prova que exista uma diferença tão grande assim de sucesso, mas atualmente a técnica mais utilizada é a ICSI. Então, tem uma foto clássica que, né, sempre aparece quando se fala de reprodução assistida, onde tem o óvulo e uma microagulha injetando o espermatozoide dentro deste óvulo. Então, assim, eu brinco com as pacientes que é ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. A gente dá o empurrãozinho, que é juntar os gametas. Depois eles têm que andar com as próprias pernas, ou seja, como é que vai ser a formação desse embrião? Como é que vai ser a taxa de fertilização? Então depende da qualidade desse óvulo e da qualidade desse espermatozoide para que toda a divisão celular aconteça da forma satisfatória que a gente precisa para formar um bom embrião. E se não forma um bom embrião? Aí a gente vai ter que entender por que não formou um bom embrião. Assim, apesar de que sim, os dois são importantes, obviamente, como a gente falou antes, o óvulo e o espermatozoide, ou seja, o homem e a mulher têm uma importância que a gente coloca como igual. Porém, um óvulo jovem, ele tem uma capacidade de formar embrião mesmo quando o espermatozoide não é tão bom assim. E o contrário não é verdadeiro. Então, o óvulo, ele comanda mais a orquestra, né, do que o espermatozoide. Então, assim, no caso da pergunta, não formou um bom embrião, né? Bom, se eu tenho um óvulo que não é tão bom e um espermatozoide que não é tão bom, muitas vezes eu vou tentar substituir só o óvulo, por exemplo, porque um óvulo jovem vai conseguir corrigir um espermatozoide que não é tão bom. E como que eu vou conseguir um óvulo jovem se mulher tem 45 anos, por exemplo? Aí eu vou entrar dentro de um outro assunto que é super importante dentro da reprodução, que é a ovodoação. Então, a ovodoação é um tratamento dentro da fertilização in vitro, em que eu vou ter um óvulo doado de uma paciente jovem, e é o tratamento que dá mais certo, porque o óvulo tem um potencial enorme de formar bons embriões quando ele é jovem. A idade é uma inimiga da mulher, então. A idade é o nosso principal algoz. É maravilhoso ter 40 anos, a gente é maravilhosa, né? A gente consegue estar no ápice da vida, já sabe um monte de coisa, mas o óvulo não pensa bem assim. Vamos lá. Biologicamente, nós continuamos vivendo na época das nossas bisavós. Biologicamente, com 18 anos, eu deveria estar com a prole completa, a família completa. Socialmente, não. Calma lá. Quer dizer que, tipo, com 18 anos seria o ápice O final do ápice da nossa vida reprodutiva é aos 25 anos. Então seria se os 25 é o final do ápice, tá? Isso aí. Então, assim, biologicamente, nós estamos programadas para um estilo de vida que não nos acompanha mais. Mas e quanto que é o início, por exemplo, mulher? Quando que ela que seria o início, cara, a partir da menstruação? Quando a menina menstrua, ela está apta ela está biologicamente apta a virar mãe. Socialmente, nós mudamos absurdamente o papel da mulher na sociedade. Hoje em dia, né? Totalmente. Na molecada aí, né? O cara estaria socialmente apto a ser pai com 55 anos. Tanto que, assim, quando eu atendo pacientes ginecológicas, né, ao redor dos 30 anos, eu, de uma forma muito sistemática, pergunto: e a maternidade? E, assim, 90% das vezes a resposta que eu ouço é: Deus me livre. Eu não vou ser mãe, eu não quero ser mãe, e isso está definido na minha vida. Mas aos 30 anos, a mulher atualmente não está pronta para isso. Ela está com uma cabeça se ela vai casar, se ela vai viajar, se ela vai fazer um doutorado, se ela vai fazer outra pós. Ela não está voltada para a maternidade. Só que o que vai acontecer? Isso. Isso. Ou não encontrou a pessoa certa. Isso é uma coisa muito frequente, né? É uma situação muito frequente. Só que daí lá nos 40, dá outline. Agora eu quero ser mãe. E aí eu tenho uma briga boa. Porque aí eu vou ter que lutar contra o que nós fomos biologicamente programadas. Com 40 anos, a gente tem um déficit de potencial de gravidez gigantesco. É impossível? Claro que não. Quem somos nós para falar isso? Mas se eu puder prevenir um problema, e aí eu falo de congelamento de óvulo antes dos 35 anos, por que não fazê-lo? Tá. Então, se eu não posso...
apertar um stop no meu envelhecimento ovariano, que vai acontecer, independente do que a gente fala, como a Carla comentou, usa pílula, não usa pílula, isso vai acontecer. Então, se eu não posso travar, eu preciso ter uma forma de garantir que quando eu tiver 45 anos eu descobrir que eu quero ser mãe, eu tenha óvulos capazes de formar um bom embrião. Então, o ideal seria, tipo, a Carol tem 24. O ideal seria ela congelar agora. Quanto antes, melhor. Olha, eu tenho uma filha e eu digo que eu vou dar de presente para ela com 25 anos congelamento de óvulos, porque é isso aí, né? Então, assim, se ela não usar depois, tudo bem. Não tem problema. Aí, agora, aqueles alemãozão que a gente fala, né? Da canela grossa, assim, 1,90 m, vem aí. Vem quando tem amor, é isso aí, ó. O melhor, porque assim, depois é uma célula. Quer jogar fora? Joga fora agora. Se chegar nos 40, quiser engravidar, não conseguir, e tem aqueles óvulos de 25, isso não tem preço. Porque um óvulo de 25, a chance de que as coisas deem certo é muito grande. Nunca é uma garantia. Não é um seguro, eu não estou garantindo, olha, se tu congelar óvulo, vai dar certo no futuro. Isso a gente não pode fazer. Mas quanto mais jovem congelar, melhor. E um detalhe, né? Dentro disso que a Fran estava falando, muitas pacientes chegam pra gente sem parceiro, né? Estão ali trabalhando, estudando e angustiadas. Porque a Fran... Mas não... Porque a Fran criou um cenário que é o assim, eu tô bem resolvida comigo mesma, não quero ter filhos. Mas tem outro cenário. Aquela mulher que quer ter filho e não encontrou alguém. E aí? Tá passando a idade, aí encontra o cara, a primeira pergunta que faz é que se quer ter filho. O cara vai embora, né? Porque é o natural e a mulher tá ali preocupada. Então, nós temos um papel... Isso era machismo, né? Foi a doutora que falou. Mas é o que verdade. a gente ouve todos os dias. É terrível a gente falar. Mas atrapalha a qualidade de vida dessa mulher. Da mulher. Atrapalha a qualidade de vida porque ela não consegue agir de uma forma mais natural ou espontânea porque ela tem uma pressão. Então, no momento que ela tira essa pressão da vida dela, eu tenho meus óvulos congelados, ela vai enxergar com muito mais clareza o que ela realmente quer. Tá, mas e a gravidez? A mulher não perde a capacidade de gestar. Nós perdemos a capacidade de formar bons embriões que gerem uma gestação saudável. Eu não sabia disso. Mas tem a indiana com 74 anos que engravidou. Obviamente que a gente entra num perfil de risco de complicações obstétricas maior. Mas se a paciente está saudável, faz atividade física, uma alimentação boa, não tem nenhuma doença de base, hipertensão, diabetes, a gente tem um cenário muito controlado. Então, assim, é muito possível, é viável e é a nova realidade. Cada vez mais nós teremos mulheres mais velhas gestando. E a gente já tem números disso, né? A idade materna aumentou. Atualmente, nós somos mães mais velhas do que gerações anteriores. E isso vai aumentar cada vez mais, porque a realidade social que nós vivemos é completamente diferente. E o Conselho Federal de Medicina libera a mulher engravidar tranquilamente até os 50. Se eu tenho mais de 50 anos, pode engravidar ainda, mas aí eu preciso de liberação médica, testando, bom, eu sou saudável e eu posso engravidar sem problemas a partir dos 50 anos, porque nós temos mulheres com mais de 50 anos que são nossas gestantes, né? Mas o ideal... Temos. Claro. Temos. Sim. Então, assim, não é tarde, não é impossível congelar os óvulos, porque a maioria dos que a gente vai congelar é entre os 35 e os 40. Mas se a mulher puder decidir isso um pouco antes, vai ter um benefício muito grande se for precisar utilizar esses óvulos depois. Uma pergunta super frequente que a gente ouve a respeito do congelamento de óvulo. Bom, então se eu vou congelar, tô lá com meus 35 anos, eu vou congelar meus óvulos, então eu vou gastar eles e eu vou entrar na menopausa. É super importante isso. O congelamento de óvulo aproveita melhor o que o nosso corpo já está usando. Nós não estamos gastando, nós não estamos antecipando uma queda da reserva ovariana. Então, lembra que eu falei que todos os meses o nosso ovário recruta muitos óvulos, mas a gente só consegue sustentar o crescimento de um. Então, a gente aproveita melhor o que a natureza já está fornecendo, sem gastar nada, sem ter nenhum tipo de prejuízo. Essa paciente só vai ter benefício com o congelamento de óvulo. Tá, então, por exemplo, vai produzir 100, um exemplo, né? Menos. Tá, 50. E daí desses 50, a mulher sustenta um. Mas daí você, se for fazer o congelamento de
sei lá, 50, aproveita 10. Tenta aproveitar todos, só que normalmente não são 50. Aí se a gente tiver 15, 20, já é um número bem bom. Grande. E uma coisa bem legal também, para que as pacientes saibam, muitas se surpreendem. Eu tô lá com meu DIU, Mirena, hoje tá, o Kailina, enfim, super na moda, e eu quero congelar meus óvulos. Eu tenho que tirar o DIU? Não. Você tá lá com o seu DIU, vai lá, faz o tratamento, congela os óvulos e continua com contraceptivo. Não precisa parar nada. Aliás, não precisa parar nada na vida para fazer o congelamento. Ele, assim, existe um tabu, um mito de que é algo muito complexo. Não vai precisar parar de trabalhar, não vai precisar parar de fazer o que está fazendo. Vai ter que se dedicar um pouquinho mais, um período ali de 12, 15 dias, umas fugidinhas rápidas para fazer exame e um dia que vai ter que dedicar mesmo, que é o dia que coleta os óvulos. Mas é super simples, super rápido. Como exatamente se coleta? Então, vamos lá. Qualquer processo que eu vá fazer, seja para fertilização in vitro, seja para congelamento de óvulo, então eu preciso otimizar a quantidade de óvulos que eu vou ter. Então, esse processo chama estimulação ovariana. Então, nós suplementamos os hormônios numa dose mais alta, são medicações injetáveis que a paciente mesmo vai aplicar, é fácil, a gente ensina ela, e isso vai durar em torno de 10 a 12 dias. Então, neste período de tempo, nós vamos fazer várias ecografias para acompanhar o crescimento das casinhas dos óvulos, que a gente consegue enxergar, que são os folículos. Eles vão crescendo até atingir o tamanho ideal para que eu consiga dizer, ó, aqui esse óvulo vai estar maduro. 48 horas depois eu vou captar estes óvulos, porque se eu deixar a ovulação acontecer, ele vai ovular todo dentro do organismo da mulher. Então, através de um procedimento cirúrgico, mas que não vai levar ponto, não vai levar corte, nada disso, é uma punção via transvaginal com uma agulha bem delicada. A gente vai aspirar cada uma dessas casinhas, desses folículos, tem um líquido folicular lá dentro, esse líquido vem e traz o óvulo junto. Isso vai direto para o laboratório e aí a gente vai definir o destino deles, seja o congelamento do óvulo maduro, seja então a fertilização in vitro com o espermatozoide para formar o embrião lá na frente. Porque isso é outra coisa importante. Tem casais, tem o perfil da mulher solteira ou que quer postergar e que quer congelar óvulo. Mas eu já atendi casais que disseram, olha, nós queremos ter filho, eu e este parceiro, mas a gente não quer ter agora. O que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de congelar óvulo, congelar já o embrião prontinho. Então, o processo é como esse que a Fran falou, tudo igual no início para a mulher, não muda nada, mas no dia que vai coletar o óvulo, o homem também vai coletar o espermatozoide e ao invés de congelar o óvulo, eu vou fazer o embriãozinho e congelar ele pronto. Aí, o casal volta dali a 2, 3 anos para fazer a transferência desse embrião com a mesma chance que tinha quando congelou. Esse que é o ponto. Se eu faço isso com 34 anos, e eu tô falando da idade da mulher, eu congelo isso no tempo. Se eu tiver 40 anos, a minha chance de engravidar é igual a quando eu tinha 34 anos. Isso é uma ferramenta fantástica. Bom, teve uma paciente lá nos Estados Unidos que tinha 23 anos e ela transferiu um embrião que tinha 21 anos e ela engravidou. Obviamente que era de outra pessoa, né? Então ela adotou esse embrião que tinha quase a mesma idade que ela e engravidou e deu tudo certo. Então é congelado no tempo. Uma dúvida super frequente também é a respeito das malformações, da saúde desse embrião, né? O processo do congelamento não traz nenhum tipo de prejuízo para a saúde do embrião. E, inclusive, a gente congelar um embrião mais jovem também diminui o risco de malformações deste embrião. Porque, novamente, o risco de malformação está ligado ao risco do óvulo. Então, a idade é um assunto que a gente fala até enjoar, porque é muito importante. Ele muda o cenário não só de conseguir engravidar, mas de conseguir ter uma gravidez saudável. É um impacto muito grande. Por isso que a gente vai falar e vai falar muito sobre isso. E voltar a dizer, né, que a maior parte das nossas pacientes está entre 35 e 40 anos e vai dar tudo certo. Nós temos muitas pacientes de 40 que vai dar tudo certo. Então, a gente está chamando a atenção para a idade, não para dizer que não vai dar certo, porque a grande maioria está na faixa etária que não é mais favorável, que chega para a gente e dá tudo certo. Nossas taxas de gravidez são maravilhosas, mas é importante que as mulheres saibam que quanto antes elas procurarem... Bom, se eu tenho 35
38, é melhor eu procurar com 38 do que esperar até os 39. Se eu tenho 39, é melhor eu ir com 39 do que esperar até os 40. Então, o tempo de cada um é agora, é não esperar para que o tempo passe mais para buscar ajuda, porque o tempo nunca vai nos ajudar. Dentro da reprodução humana, o tempo é sempre nosso inimigo. Então, quanto antes procurar ajuda e orientação, e uma coisa bem importante eu estou procurando uma clínica de reprodução, eu não sou obrigada a fazer absolutamente nada. O que a gente é obrigado a fazer é passar a informação. O que cada casal, o que cada mulher vai fazer com essa informação é de cada um. Mas é muito importante saber o que pesa, o que impacta, o que eu tenho que fazer, estilo de vida, porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar. Quer dizer, às vezes vale a pena eu esperar um pouco, sei lá, 3 meses, melhorar o estilo de vida nesse meio tempo. Eu vou perder tempo de óvulo, mas muitas vezes eu vou ganhar em qualidade. Então, a gente sempre vai pesar tudo isso. Nada é tão simples como parece. Cada casal é único, cada pessoa é única, e a gente vai direcionar essas orientações que a gente está falando como um todo para cada um, para que cada um possa decidir isso da melhor forma possível. Vocês falaram sobre estilo de vida e tal. Existe uma preparação para a FIV? Você se preparar para fazer o processo? Como que é? Depende, né? Depende da idade desse casal, especialmente da idade da mulher. Se eu tiver folga, se eu tiver a vantagem de ter tempo num casal mais jovem e eles tiverem um estilo de vida muito desregrado, uma alimentação que não tá legal, não tem atividade física, então eu invisto, eu não digo que eu perco, eu invisto tempo em tentar deixar esse casal mais saudável para que eu tenha um resultado melhor. Algumas vezes eu vou estar com um casal que a mulher já tem uma idade um pouquinho mais avançada, em que esse tempo pode fazer diferença no tratamento. Então, eu vou ter que realmente individualizar cada casal. Tem uma frase que eu digo que eu acho que é muito importante para todos, assim. Respeite o seu tempo, mas não perca tempo. Eu não sou obrigada a nada. Um casal que vem numa consulta de reprodução assistida não é obrigado a fazer nada. É diferente de um paciente que está com uma amidalite e ele vai ter que tomar antibiótico de qualquer forma. Mas ele precisa estar bem orientado. No momento que esse casal tenha informação, ele tem o poder de decisão. Então, ele vai ser bem informado, ele vai conseguir entender que o caminho de lá vai me trazer tais desafios, mas tais benefícios. O caminho de cá, tal qual. Então, a informação traz tranquilidade para esse casal até planejar a vida dele. E uma dúvida que é bem frequente, né? Quando procurar ajuda? Quando pensar em falar com um especialista em reprodução? De uma forma mais acadêmica, né? Pacientes até 35 anos devem ou podem aguardar 1 ano para que a gravidez aconteça espontaneamente. Pacientes com mais de 35 anos devem esperar 6 meses. Por que essa diferença? Pelo envelhecimento dos óvulos. Então, depois dos 35, eu não tenho tempo para perder. Agora, se é uma paciente que já de antemão sabe que tem algum problema de fertilidade, não está menstruando direitinho, já tem um diagnóstico de endometriose, fez alguma cirurgia pélvica mais agressiva, procure antes. Não é sinônimo de tratamento de alta complexidade, é sinônimo de informação. Às vezes, eu consigo organizar a vida do casal do ponto de vista de estilo de vida e eu consigo atingir a gravidez espontaneamente. Eu tenho inúmeros casais que acontece isso, que eu identifico uma endometrite crônica, que é uma doença silenciosa, uma patologia que não dá sintoma nenhum, a gente trata, semana passada aconteceu isso. Então, procurar uma clínica de reprodução, falar com especialistas em fertilidade, significa informação para você ter tranquilidade de poder planejar a sua vida, a sua maternidade, a sua paternidade. E falando um pouquinho mais de estilo de vida, uma coisa bem legal que a gente tem na clínica são parcerias com nutricionista, com acupunturista, e isso muitas vezes vai fazer toda a diferença, ou para que dê certo espontaneamente, ou para que dê certo o tratamento com reprodução assistida. Então, é uma visão integral mesmo. Então, assim, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, gente, isso é insubstituível. Eu posso tomar um combo de vitaminas de manhã, de tarde e de noite. Se eu comer McDonald's de meio-dia e fast food de noite, não adianta nada essas vitaminas. Então, a gente é o que a gente come. A gente tem um estilo de vida muito ruim hoje. A maior parte das pessoas. Então, tentar adequar isso, até para quem está planejando, estou pensando em engravidar. Bom, não deveria ser só quando planeja engravidar, deveria ser sempre, mas estou planejando engravidar, deixa eu melhorar, fazer
uma atividadezinha física 3 vezes por semana. Eu sei que não é fácil, a gente tá sempre correndo, nós mesmas às vezes estamos ali, ai meu Deus, eu tenho que ir pra academia, porque a gente tá sempre trabalhando, mas isso é insubstituível. Comer bem, fazer atividade física e ter seus momentos também de relax e de lazer também é importante para a saúde mental. Isso tudo é muito importante e insubstituível. Tem uma coisa que vocês falaram que o pessoal procura bastante na internet, é o que é endometriose. Endometriose é uma doença que, felizmente, está sendo cada vez mais falada e discutida porque ela é muito prevalente. Existem várias teorias de onde ela surge, mas, basicamente, quando a mulher menstrua, o que menstrua, o sangramento, vem de da camada mais interna do útero, chamada endométrio. É o que descama, é o sangramento. Existe, por alguma razão, o implante destas mesmas células em locais da pelve, em cima do ovário, em cima do útero, próximo da bexiga, no intestino. E essas células, elas acabam tendo a memória de uma resposta inflamatória sempre que a mulher menstrua. Isso, cronicamente, todos os meses, por vários anos, vai fazendo um processo inflamatório pélvico que pode não só piorar o potencial fértil por uma questão mecânica, por formar aderência, cicatrizes, mas também por uma parte bioquímica, por atrapalhar o funcionamento das tubas, né, da aproximação dos gametas. De uma forma mais clássica, a gente desconfia da endometriose naquelas mulheres que têm uma clínica de dor pélvica muito importante, né? Então, cólicas muito fortes no período menstrual, alteração do hábito intestinal, dor para ter relação sexual. São sinais clínicos que nos chamam a atenção. Mas o que a gente vê na prática, e a Carla vai concordar comigo, é que muitas vezes a única manifestação clínica da endometriose é dificuldade para engravidar. Então, quando um casal tem o diagnóstico de infertilidade, eu preciso ir ativamente atrás deste diagnóstico, porque isso muda o tratamento. Endometriose é o principal causa? É um dos principais, né? A gente tem... Uma das principais causas de mulher não engravidar. Eu vou falar um pouquinho mais da endometriose e depois a gente fala sobre isso, porque o que é muito importante, tá? Na população em geral, eu tenho em torno de 15% de mulheres com endometriose. No momento que a mulher entra na clínica e tem dificuldade para engravidar, ela tem até 50% de chance de ter a doença. Então, endometriose é uma prevalência muito alta que a gente vê. Eu tenho endometriose, então como paciente já passei por toda a investigação, cirurgia, sei bem como funciona. Cirurgia. Isso é um ponto bem importante, né? Eu tenho endometriose e eu não consigo engravidar. Qual que é o melhor caminho? Tem que falar com a gente, tem que falar com um profissional de reprodução, porque tem uma série de fatores que vai impactar nessa resposta. Para uma mulher, o melhor caminho pode ser a cirurgia. Para mim, foi a cirurgia. Mas tem mulheres que vão perder tempo com cirurgia e já tem que ir direto para o tratamento. Então, isso tem que ser visto por quem entende do assunto, para que a mulher não perca tempo. Bom, quantas vezes a gente já falou tempo nessa nossa conversa? É tudo uma questão de tempo e é uma questão de estar bem orientada. E aí, além da endometriose, dentre as principais causas para dificuldade para engravidar na mulher, então, problema na trompa, que é o órgão que faz a comunicação entre o óvulo e o espermatozoide. E esse problema na trompa, como a Fran falou, pode ser decorrente da própria endometriose ou pode ser sequela. Não, a endometriose é um grande desafio que a gente tem dentro da reprodução humana. Mas tem outras causas também, como sequela de infecção, por exemplo. Então, a trompa é um órgão muito importante e que é responsável muitas vezes por dificuldade para engravidar. A Fran falou também de um fator super importante, que é a endometrite. Que endometrite não é a mesma coisa que endometriose, são coisas bem diferentes. Endometrite é uma infecção, uma inflamação dentro do útero. A endometriose é o tecido do endométrio fora do útero, então são coisas bem diferentes. E a endometrite a gente descobre através de um exame normalmente que é a esteroscopia com biópsia, e aí o tratamento é relativamente simples, porque é antibiótico por 15 dias, apesar que é chatinho. Ele é simples, resolve, muito efetivo, como a Fran falou. Tem muita paciente que a gente faz o diagnóstico, a gente trata e aí a paciente engravida e fica tudo certo. Vocês falam de biópsia, me dá um... né? Não, mas eu sempre imagino biópsia, meu Deus, biópsia...
vou precisar de UTI, eu vou... As pacientes toleram bem. Isso é uma coisa... Agora, os pacientes é uma desgraça. É um pouco mais complicado. A gente indaga assunto. E no homem, quais são os principais causadores não vou dizer infertilidade, né? Não conseguir engravidar. A varicocele é uma das doenças masculinas mais importantes quando a gente fala da parte de reprodução assistida. O que é a varicocele? Varicoceles são varizes. Varicoceles são varizes no testículo. Por que o testículo é mais para fora do corpo do homem? Porque ele tem que trabalhar numa temperatura mais baixa do que o nosso organismo. Varicocele, varizes, sangue, calor. Isso aumenta a temperatura, aumenta o estresse oxidativo e, novamente, a longo prazo, isso não é uma regra, eu posso ter uma diminuição da quantidade e da qualidade do espermatozoide. Então, homem jovem com uma varicocele grau 2 ou 3, com o espermograma alterado, sim, se beneficia da cirurgia. Mas... se a parceira já tiver uma idade mais avançada, uma reserva de óvulos menor, eu vou novamente colocar na balança a indicação dessa cirurgia. Porque no momento que eu faço a varicocelectomia, que é a cirurgia para correção da varicocele... Varicocelectomia, eu tenho que esperar 6 meses. Eu tenho que esperar 6 meses para conseguir enxergar o benefício. Por quê? A espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, leva 3 meses. Então, o sêmen que eu vejo hoje foi feito há 3 meses atrás. E isso é importante, porque às vezes o homem faz o espermograma e vem com uma alteração. Qual é a conduta quando eu tenho o espermograma alterado? Repita este espermograma. Por quê? Porque eu não sei se há 3 meses atrás esse homem não teve uma virose, algum potencial estressor que possa ter diminuído a espermatogênese naquele momento. Então, eu preciso validar esse resultado. Obviamente que eu vou pedir perfil hormonal e vou individualizar muito o caso, mas eu preciso repetir esse espermograma para validar que sim, eu tenho um fator masculino e que eu preciso tratá-lo. Então, a varicocele é o principal no homem? É um fator muito importante de agravo à fertilidade masculina. Tem mais alguns que vocês podem citar, assim, que, cara, é um problema que acontece, você vê? Muitas vezes a gente vai ver as alterações no espermograma, né? Que é na quantidade, na motilidade... É o carro-chefe. É o que a gente tem que avaliar. E às vezes é alterado, e a grande maioria das vezes a gente não vai saber a causa da alteração. Então, a gente não consegue tratar. Quando tem varicocele, eu sei o que eu posso fazer para melhorar esses parâmetros. Mas na grande maior parte das vezes, a gente não tem uma causa para aquela alteração. Então, o que eu tenho? Bom, eu tenho um espermograma alterado e eu tenho que saber como trabalhar com ele, porque muitas vezes melhorar ele, eu não consigo. Agora, né, volto também uma coisa que eu sempre falo, estilo de vida, né? Muitas vezes o cara vai melhorar o estilo de vida e eu não consigo ver o aumento do número, o aumento da motilidade, mas lá dentro a qualidade do espermatozoide, ela melhora sem dúvida nenhuma. Os trabalhos mostram que quanto mais saudável for o estilo de vida, melhores vão ser os meus desfechos, tanto tentando naturalmente como com tratamento. Então, nem sempre a gente consegue encontrar a causa, mas a gente pode tentar melhorar a forma e definir de uma forma bem direcionada o tratamento. A gente na clínica tem um padrão de individualização de tratamento que começa sempre pela melhora do estilo de vida. Porque muito mais do que quantidade, eu preciso ter bons gametas. E bons gametas vão vir de pessoas saudáveis. Então, assim, todos os casais que passarem conosco, a gente vai puxar as orelhas quanto à alimentação e atividade física, porque é fundamental, independente do caminho que eu vá seguir. Se a gente vai fazer um namoro programado ou uma fertilização in vitro, que são tratamentos de complexidade completamente diferentes, todos vão partir de uma mudança de estilo de vida. Sim. Tu tá doido para saber o que é namoro programado? Um amor namoro programado. Tem que marcar na... mais ou menos. Tem alguns casais em que a principal dificuldade para eles não estarem conseguindo engravidar é um ciclo ovulatório irregular. Aquela paciente que menstrua a cada 90 dias ou não menstrua. Por alguma razão, aquele ovário não está trabalhando. Então, eu vou induzir o funcionamento dele e aí, normalmente, a medicação via oral, é uma complexidade menor, e eu vou acompanhar a ovulação
dessa paciente. Eu vou acompanhar o crescimento desse folículo e eu vou fazer ela ovular e vou dizer, ó, vocês vão namorar no dia tal, na hora tal. Esse é o namoro programado. Já é uma programação. Mas- Seria tipo meio tipo, Mas é importante levar em consideração o psicológico do homem, né? Porque dentro desse tratamento é assim, agora temos que ter relação. mas agora, uma hora? Hora? Cara, Uma hora, né? bora! Não, é tal. Não, tem Ao redor das 8 da É, noite. É isso. A gente isso- programa bem legalzinho o horário para ser um horário amigável. Mas e não pode desmerecer, às vezes, o peso que isso tem pro cara, né? É agora. E isso a gente tem que tomar. Tá pensando, nossa, mas o meu filho, cara. Tem paciente que acaba. Eu não vou falar pro meu marido para ele não saber. Então ela vai mantendo uma vida mais ou menos normal, mas ela sabe qual é o dia, qual é a hora. A mulher tem que dar um. Aí no dia lingerie, não sei. Né? E tem muito casal que chega na clínica e tem indicação de fazer fertilização in vitro, mas quer fazer. Não, eu quero fazer um namoro programado, que é muito mais simples e tal. O que acontece? Eu quero fazer, sei lá, 6 meses. Às vezes isso dá uma desgastada no casal. Isso tem que ser levado em consideração. Alinhamento de expectativa, quer dizer, eu vou fazer esse tratamento, mas esse não é o melhor tratamento para mim, a chance de não dar certo é alta. Sempre o casal vai querer que dê certo e dê certo, e nós também, a gente quer que dê certo. Então, alinhamento de expectativa. E outra coisa, isso cansa. Isso cansa não só quando o paciente está fazendo tratamento, quando o casal está fazendo tratamento, às vezes já cansou antes. Sei lá, tô há 3 anos tentando engravidar e a mulher, todo período fértil, tá lá em cima do cara. Então, isso tem que ser muito cuidado, porque o que a gente quer é que todo mundo seja feliz. Então, às vezes, procurar logo atendimento e ir para o tratamento certeiro, nossa, vai popar um desgaste muito grande para aquele casal. A gente vai poder ajudar em todos os níveis. Isso também é bem importante ser levado em consideração. Vale lembrar que todo casal que entra na clínica, o meu objetivo principal é que eles consigam engravidar naturalmente sozinhos em casa. Esse sempre vai ser o nosso objetivo principal. Nem sempre eu vou conseguir. Então, aí entra a história do casal, eu ouvir, eu entender tudo que eles já passaram. Então, assim, tem casais que eu às vezes não consigo identificar uma causa porque eles não estão engravidando. E aí isso ganha um nome, é infertilidade sem causa aparente. Ou seja, nada mais é do que um nome bonito para dizer que a medicina é ignorante e não conseguiu identificar o que esse casal tem, né? Ainda. Né? Mas, e aí nesse tipo de cenário, às vezes é difícil a gente explicar para aquele casal que a gente já perdeu tempo demais esperando as coisas acontecerem naturalmente e eu vou ter que colocar na balança. Mas aí a FIV vai resolver. Aí a fertilização in vitro entra como uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de casal. Então, toda indicação de tratamento é assim. Quando um casal conversa comigo, eu digo, olha, pode ser que vocês consigam engravidar naturalmente. A minha pergunta é, quanto tempo mais eu posso esperar que isso aconteça sem que eu traga prejuízo para vocês? E o que é prejuízo? É tempo. É idade, porque idade é qualidade de óvulo e eu ter um bom óvulo me traz um bom embrião. Consequentemente, um bom bebê. Né? Exatamente. Isso aí. Embrião não é a mesma coisa que um... Perfeito. Porque o pessoal tem muito também essa dúvida de, cara, embrião, tá? O que a gente... existe como monitorar, cara, se esse... opa, esse embrião é bom, esse embrião não é bom. Essa é uma pergunta muito importante. A gente tem... Dentro do laboratório, a embriologista vai olhar aquele embrião e vai pontuar ele. E vai classificar. Ele é a gente, né, a grosso modo, no nosso laboratório, divide em BL1, BL2, BL3. É 1, 2 e 3. O 1 é o melhor e o 3 é o que tem menor qualidade. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, que é o mais falado, mais popular, é eu biopsiar este embrião e a partir disso ver se esse embrião tem todos os seus cromossomos. O que é isso? Nós, seres humanos, todos saudáveis, deveríamos ter, então, 46 cromossomos. Dentro desses cromossomos, XX mulher, XY homem. 23 pares. Isso aí, da biologia. Muito bom. Então, é isso que a gente vai ver através dessa biópsia. Por quê? Porque a principal causa de falha de tratamento de fertilização in vitro é porque o embrião tinha um problema. Então, eu vou conseguir, antes de colocar esse embrião de volta, saber se ele tem todos os seus cromossomos ou não e vou saber se é do sexo feminino ou masculino, porque eu tenho dado do XX e do XY. Bom, em teoria, eu poderia escolher se eu quero ter um menino ou uma menina
Assim, a lei não permite. Teoricamente poderia, legalmente não. A gente só tem autorização de escolher o sexo se isso vai trazer algum problema de alguma doença ligada ao sexo, né? Então, tem doenças que a gente sabe que vão estar no cromossomo tal, então eu tenho que decidir se eu vou transferir o XX ou o XY pelo risco da doença. Aí eu tenho autorização para escolher o sexo. Senão, não. Olha aí, Charles Darwin se bate na copa, né? E uma coisa importante também é assim, né? Bom, eu tenho um embrião que tem uma alteração cromossômica. E agora, tem como tratar? Não tem. E essa é a parte triste, né? Então, assim, a gente faz um diagnóstico. Quer dizer, eu tive há pouco um paciente de 41 anos que teve 4 embriões. Morfologicamente, olhando para eles, eles eram lindos. Aí a gente biopsiou e todos eles vieram com alteração. E agora? Fazer o tratamento de novo, porque eu não consigo ainda, eu ainda não tenho engenharia genética para poder corrigir esse cromossomo a mais ou esses cromossomos a mais ou a menos. E essas alterações podem ser com que tipo de condição? Tipo... A maioria é inominada, não tem um nome para aquela, mas as conhecidas são síndrome de Turner, síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patot, Klinefelter. Essas são compatíveis com a vida. A grandíssima maioria não é. E vale lembrar que a maioria delas acontece ao acaso. Quando o casal vai fazer fertilização in vitro, nós temos como rotina solicitar o cariótipo do casal, da mulher e do homem. E normalmente, na grande maioria das vezes, a gente não tem nenhuma surpresa. É um exame de sangue que vai me dizer, eu vou lá, coleto, e eu vou descobrir se eu tenho todos os meus cromossomos pareados. Se tá tudo bonitinho, se eu não tenho, de repente... Porque eu sei que eu tenho, todos nós temos todo o nosso material genético completo. Mas será que eles estão todos bem organizados? Existe um negócio chamado translocação, que é uma parte de um cromossomo que trocou com o outro. E isso pode trazer uma chance maior de ter malformações nesse embrião. Então, eu de antemão já faço esse exame e eu já sei se esse casal tem uma chance ou não maior de que isso aconteça. Na grande maioria das vezes, a gente tem cariótipos normais e os erros genéticos que acontecem são ao acaso. O que aumenta a chance de malformação de cromossomo? Óvulos com uma idade maior. Entendi. Olha só, que coisa. E quantos óvulos são, você falou, não, todos estavam com má formação, né? Normalmente, quando se faz a fertilização in vitro, faz de um só? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem um famoso funil dentro da reprodução humana, que é o seguinte: os folículos que a Fran falou que são as casinhas dos óvulos, são a primeira estrutura que a gente vai ver no tratamento. Então, eu vou tentar fazer com que todos os folículos que a mulher tem aquele mês cresçam. Aí começa o meu funil. Aí começa, então... E aí depende da reserva ovariana da mulher. Ela pode ter um marcador que é o hormônio antimileriano. É o principal marcador que nos diz como é que está a reserva de óvulo daquela mulher. Então, depende desse número, a gente já tem uma expectativa de tratamento. Eu tenho um antimileriano de 5, que é um número muito alto. Bom, a minha expectativa é que eu tenha um número grande de óvulos. A nossa realidade é, em função de termos pacientes mais velhas, é que esse antimileriano esteja ao redor de 0, alguma coisa, 1, 2, a gente já fica feliz. Então, a minha expectativa da resposta do tratamento já começa ali. Entendi. Aí o funil começa... Nos folículos. Aí, bom, vamos dizer que eu tenha 15 folículos que eu vi ali no início do tratamento e eu vou dar aquelas injeções que são os hormônios para fazer eles crescerem. Nem sempre crescem os 15, já começa a me afunilar. Então, desses 15, vamos dizer que crescem 13. E aí, eu vou acompanhar eles ao longo das ecografias, do estímulo ovariano que a Fran tinha falado antes. E aí... Já ficaram lá para trás. Aí 13 cresceram, chegaram até o fim do estímulo, que são 10, 12 dias. Aí vai para a coleta dos óvulos. E aí passa para outra etapa do funil. Nem sempre aqueles 13 vão ter óvulos dentro. E nem sempre todos os óvulos que a gente coletar vão estar maduros. É outra etapa do funil. E nem todos esses óvulos maduros vão formar embrião.
que a gente vê no outro dia. Então, coletou óvulo num dia, no outro dia eu vou olhar para ver quantos formaram embrião. E esses embriões ainda tem que chegar a uma determinada fase, que a gente chama de fase de blastocisto, que eles vão chegar do 5º ao 7º dia de desenvolvimento, e aí normalmente é onde afunila mais. Eu tenho um número de embriões e eles vão ser desafiados para chegar até blastocisto, porque a maioria dos que não chegam, eles não eram bons de qualquer jeito. E aí eu vou ter aqueles blastocistos, que são os embriões que eu vou poder transferir, que nem todos vão se implantar. E nem todos aqueles que se implantam vão continuar a gravidez. Então eu tenho um grande funil até que eu tenho o bebê no colo, que é o objetivo que a gente tem sempre. Vamos lá, tem uma taxa assim, cara, vamos lá. Peguei 10. Quantos chegam lá para conseguir fazer a fertilização? O que eu gosto de falar para o casal é assim, se chegou na fase de blastocisto, eu tenho lá o embriãozinho que chegou na principal etapa do funil no fim, eu tenho uma chance de ter o bebê em casa, ao redor, na nossa clínica, que tem as melhores taxas de gravidez, ao redor de 40%, 50%. É louco. O problema é chegar lá. O problema Mas é chegar pode, lá. e tem gente que acha que é pouco, mas na verdade são taxas muito boas. E aí, assim, Nossa. Mas tu tem eu- ideia de quantos por cento de chance um casal tem para engravidar espontaneamente por mês? Essa é uma pergunta bem importante, bem interessante. Casal que tá sem método contraceptivo. Isso, está tentando engravidar, está naquele 1 ano de tentativa. 70? Por mês, nós temos ao redor de, sendo bem legal, tá? 15, 17% de chance de gravidez. Por mês. Mesmo? Quando a gente faz. Agora, Quando a gente, Tá lá no 18, né? Aí é 90. aí é, não. quando a gente acumula. Estabilizado, mas nova, né? Mas que idade tem um óvulo? Entendeu? Então, assim, quando a gente acumula essa taxa dentro de 1 ano, aí eu chego lá, quase 90% dos casais conseguem engravidar dentro do primeiro ano. Mas é assim, todos os meses, né? Então, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, E sabendo quando que é o momento. período fértil. Então, numa fertilização in vitro, onde eu levo essa taxa para 40%, 50% de chance por transferência de embrião, aí a gente consegue entender o benefício dessa técnica. Lembrando não, falando que eu não falei que é bem importante, eu espero que a mulher, a partir de um tratamento de fertilização in vitro, tenha mais do que um embrião. Então, assim, se eu faço uma fertilização, minha chance é 40%, 50%? Não, depende do número de embriões, porque se eu tiver mais embriões, é essa chance para cada embrião que eu vou transferir. Então, por isso que a gente trabalha sempre a gente tenta alargar o funil lá em cima, para eu ter o máximo de chance possível quando eu chegar na última etapa do funil ali da transferência do embrião e da gravidez. Mas vale lembrar que tem muita paciente, né, que acaba tendo um número não tão grande de embriões, né? Tem pacientes que estão lá com 1 embrião. E elas vêm muito chateadas, elas realmente ficam muito frustradas. Mas eu sempre... a gente sempre tenta ver o copo meio cheio, e isso não é para tentar consolar ninguém. Nós precisamos de um. Né? Então tem muito casal que fica com medo de, mas se eu chegar lá no final e eu tiver só 1 embrião, nós precisamos de um. E assim, não foram poucas vezes que com apenas 1 embrião nós conseguimos a gravidez. Então a gente tem que acreditar muito no processo de que às vezes a quantidade não vai ser tudo, mas a qualidade. Aí a gente volta para o assunto da qualidade de vida, né? E de trabalhar com bons gametas. Então assim, a fertilização in vitro, apesar da gente às vezes trabalhar com um número menor, de uma reserva de óvulos menor, ela é possível sim. Eu preciso conseguir um bom embrião. Óbvio que eu quero mais, mas se eu conseguir um bom embrião, eu estou dando uma chance muito boa de gravidez para esse casal. Então, acreditar no processo. E tem muita gente que procura e percebeu, sei lá, cara, com o meu óvulo não dá. E pega um óvulo de outra pessoa? Isso vem acontecendo com uma frequência cada vez maior, porque, novamente, nós estamos trabalhando com mulheres cada vez mais velhas. Então, por vezes, a maioria dos casais tentam, né? Casal lá com seus 45, 46 anos, se a mulher ainda tem reserva de óvulos, tenta fazer um tratamento com seus próprios óvulos. Normalmente a gente faz a biópsia do embrião e na grande maioria das vezes a gente encontra alterações genéticas que não são compatíveis com a continuidade do tratamento. E aí uma das opções é oferecer então ovo doação, onde mulheres mais jovens, nós trabalhamos com doadoras até 30 anos, porque justamente a gente quer garantir o maior percentual de chance possível. Então,
essas mulheres doam os seus óvulos, esses óvulos são fertilizados com o espermatozoide do parceiro e este embrião formado é transferido para o útero, então, da mulher deste casal. E daí, nesse caso, o pessoal pode chegar lá e dizer, doutora, meu filho tem que ser moreno, alto, bonito e sensual. A gente pode escolher, sim, as características da doadora para que sejam compatíveis com a parceira, Claro. né? Isso a gente pode. Porra, meu. Mas tem... A menina é mulata, né? E daí nasce um menino, né? Não dá, né? Tem que ter uma compatibilidade até para a parte social que a gente está falando, né? Para que seja uma coisa tranquila para o casal. Mas aí entra um novo termo chamado epigenética. Vamos lá, todos nós temos o nosso material genético muito semelhante, mas nós pouco nos parecemos. Por quê? Porque cada um de nós foi gerado dentro de um ambiente uterino diferente. Então, o ambiente intrauterino é extremamente poderoso. Então, o que eu como, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu sou exposta, vai agir neste embrião que eu estou gerando. Então quer dizer que as características da criança também são influenciadas pelo útero, pelo ambiente intrauterino. Isso chama epigenética. Eu não sabia. E por isso que eu digo que eu digo que os tratamentos de ovodoação são tratamentos muito bonitos, porque é o maternar na sua essência, né? Meu Deus, mas... E acontece isso. Que coisa, cara. Que coisa. Obviamente, porque, vamos lá, né? Me corrija se eu estiver errado. Diga. Mas a formação do embrião está se dando todo dentro do corpo da mulher. Então, alguma troca genética, alguma coisa acontece ali. Perfeito, é isso mesmo. Acontece ali. É isso. Exame de DNA depois. Aí não vai ser compatível. Vai ser compatível. O DNA vai revelar que esse óvulo veio de uma doadora, mas a epigenética é da mãe, eu sempre digo. É. Então, a carinha vai ser da mãe. É. O DNA, ele vai ser do óvulo que veio doado, né? Mas a carinha é da mãe. E assim, não só o útero, principalmente, confere características epigenéticas, mas a própria criação depois, o nosso ambiente nos caracteriza. Então, o pai, a mãe, eles vão conferir características que são únicas para aquela criança. Vamos lá, né? O que é ser mãe e ser pai? O que é ser mãe e ser pai? É o acordar de madrugada, é o levar para a escola, é a preocupação, é o carinho, né? Isso. Liga pros moleques, leva pra pescar. Cara, assim, nessa parte da característica, né? Enfim, quando... se a gente for pensar, né? Um casal já, cara... A mulher que vai procurar por um tratamento desses, às vezes ela tem, sei lá, seus 40 e poucos anos, né? Um casal com 40 e poucos anos, ele já tá maduro o suficiente para, tipo, cara, é só um detalhe, né? Deveria ou poderia ser assim, mas não é uma decisão tão simples de ser tomada. Né? Então, assim, e isso é uma coisa que a gente estimula os casais a pensarem, porque é uma decisão para o resto da vida. Então, aí entra de novo, nós não somos obrigados a passar por um tratamento de ovodoação. Isso precisa fazer sentido para aquele casal e ele precisa parar e pensar. A parte boa da ovodoação é que, novamente, pela mulher não perder a sua capacidade de gestar, ele não tem nenhuma pressa para fazer isso. Ele pode ter o seu tempo para pensar, para ponderar e tomar essa decisão. Nós, do lado de cá, de novo, achamos o tratamento de ovodoação um tratamento lindíssimo, que envolve muito amor de todas as partes, mas isso precisa fazer sentido para o casal que estará vivendo, né? Então, é importante que o casal pense sobre isso, sobre esse passo. A gente vai apoiar em todas as etapas, de todas as formas, porque acredita e vê como traz muita felicidade, são desfechos maravilhosos, mas isso precisa fazer sentido para aquele casal. E tem uma novidade bem legal, que nem é uma novidade assim, né? Em 2022, a lei em relação à ovodoação mudou. No seguinte sentido, antes, tudo é legislado dentro da reprodução humana, a gente tem, né, uma legislação que a gente tem que seguir com muito cuidado e muita adequação, né? Antes, todas as ovodoações eram obrigatoriamente anônimas, ou seja, quem doa não pode saber quem recebeu e quem recebeu não pode saber quem doou. Em 2022, a lei abriu para quê? Para familiares de até 4º grau da mulher que vai receber podem doar. Ou seja, se eu tenho uma irmã, se eu tenho uma sobrinha, se eu tenho uma prima que
quer me doar óvulos, eu posso receber esses óvulos, obviamente, de uma forma não anônima. Então, a gente já fez bastante tratamento dentro da clínica, sim. Nossa, você é uma irmã, cara, né? Às vezes filha, pode ser também. Já tive casos envolve assim. muita coisa. Bugou minha cabeça. Uma filha pode doar um óvulo Para mãe de, obviamente, que De não outro do pai, parceiro, né? De né? outro parceiro. De outro parceiro. E, gente, eu não sabia disso. Isso é novo. Novo. 2022 é novo. É novo. Né, ainda isso tem que ser muito bem avaliado, Uma mãe com seus muito. 50 tá bem resolvida, tá bem. Cara, eu queria nem que ter outro filho. É. Porque às vezes o que acontece? Que a mãe fica esperando neto, né? Só que aí a filha entra naquele problema que a gente falou. Não quer. O 30 e pouco está em Las Vegas, daqui a pouco ela vai para É. Orlando. Aí, cara, não. Tu quer tanto neto? Então tá aqui o óvulo, né? Vai lá Ótimo. e tenha mais um filho. É isso tudo. Eu não sei essa história, né? Tem casais que acham isso um pouco complexo demais, que é muita mistura na família, que não consegue lidar com isso. Mas tem casais que acham isso maravilhoso. Então, depende de cada casal, depende do que cada um deseja. E aí entra como é importante nós ouvirmos o casal. Então, eu posso saber que, tecnicamente, a fertilização in vitro é o melhor caminho, mas isso precisa fazer sentido para aquele casal. Então, o ouvir o casal é muito importante para alinhar a expectativa, para eu entender o que eles têm de planejamento. Aquele casal que vem e me diz, não, o sonho da minha família, do nosso casal, a gente quer ter 3 filhos. Bom, então eu vou ter que planejar um tratamento diferente, ou de repente sugerir que se faça mais de uma estimulação para eu ter um número maior de embriões. Então, essa conversa é muito importante. Não, legal. Eu tenho uma coisa que eu achei interessante, que é quais são as tecnologias, as técnicas que existem. E tem alguma coisa nesse sentido de, cara, olha, se faz... a gente falou de bastante coisa, mas tem algum tipo de tecnologia que está aparecendo, alguma coisa nova nesse sentido que seria legal citar? Eu acho que, tecnicamente, uma das últimas ferramentas que estão na prática clínica nova é a placa de Zymote, que é uma placa que consegue selecionar os espermatozoides menos estressados, digamos assim. Então, quando a gente faz um espermograma e identifica que eu tenho espermatozoides com alto índice de fragmentação de DNA, é um espermatozoide estressado. Naquele cara que é obeso, que é tabagista, que tem uma doença crônica, eu consigo, colocando os espermatozoides nesta placa, selecionar os menos estressados. O meu objetivo com isso é dar menos trabalho para o óvulo e deixar ele trabalhar melhor e formar um embrião melhor. Gente do céu. Não tem, só tem esse detalhe aqui que história. Mas a ciência caminha, né? A ciência caminha a passos largos, né? Então, a gente quer poder deixar a mulher com 45 engravidar com seus próprios óvulos com taxas maravilhosas. A gente quer poder, para aquele embrião que é doente, poder corrigir. A ciência está caminhando para isso, mas são coisas muito complexas. Mas acho que o futuro é bem promissor. Só tem que ser tudo conduzido de uma forma muito ética, porque as coisas, né? Às vezes a linha é tênue entre o que é certo fazer e o que eu posso fazer. E a gente sempre tem que estar dentro daquilo que é o certo fazer, Claro. não só dentro da clínica, mas dentro da ciência como um todo. É muito importante. Imagina que deva ser meio osso, né? Pensando no sentido de que, cara, o cara pensa até às vezes, pô, mas é injusto, né? Tipo, até tava falando do caso de uma amiga nossa, ela deve ter minha idade, 42, por aí, né? E que, cara, eles tentaram, agora desistiram. Quem sei qual foi o motivo, né? Mas eles desistiram. Até falei de vocês, né? E aí até o meu amigo falou, cara, é legal nem comentar mais isso com a Andressa, que é um negócio que já, né? E... depois do Bob, não era, enfim. E até eu falei com ele um dia, cara, como é injusto esse troço, né? Tu vê a molecada descabeçada, colocando criança numa lata de lixo. E aí tem o casal, pô, os caras têm condição, entende? Hoje eles teriam condição, teriam tempo, teriam dinheiro, tem uma família que estaria esperando assim, e é uma coisa, como lida com um casal nessa, porque aí vocês têm que fazer um trabalho psicológico, imagina, a mãe vai lá e tu tem que falar para ela que não dá mais. Essa parte psicológica ou essa parte mais sentimental do tratamento é muito delicada, porque os casais já chegam para conversar conosco muito sensíveis.
Para tu ter uma ideia, a decisão de ligar para uma clínica para marcar uma consulta de reprodução já é um desafio tremendo. Parece simples, né? É ligar, é marcar uma consulta. Este ato já requer uma energia, requer, assim, uma resiliência daquele casal muito grande. Está admitindo que não consegue. Isso. Então, eu sempre digo, né? Eu não vou saber explicar o porquê que aquele casal está passando por isso. Eu não sei por que a vida trouxe este desafio para eles. Todos nós vamos ter curvas nas nossas vidas. Todos nós. Ninguém vai passar a vida inteira em branco. Essa é a curva deles. E aí eu tento mostrar que bom que a gente tem caminho. A gente tem muitas ferramentas, a reprodução humana traz muitos tratamentos que ajudam esses casais a chegarem ao seu sonho. Por que eu não sei? É justo? Quem sou eu para dizer? Às vezes a gente vê, né, casais exatamente assim, que tu consegue enxergar a família e por alguma razão a gente não está conseguindo. O porquê eu não sei, não me cabe tentar achar uma explicação. Me cabe tentar ajudar este casal e sim, nós conseguimos ajudar. A reprodução humana consegue ajudar de uma forma muito bonita. A gente transforma vidas, transforma famílias e é o que nos move. A gente lida com muito desfecho negativo e infelizmente isso não só nós, mas quem trabalha com reprodução, porque são as taxas atuais, né, do que a tecnologia nos traz, mas o que nos move, o que nos faz seguir em frente, são todas aquelas visitas de bebês que vêm na nossa clínica, que a gente bate foto, que a gente esmaga aquelas crianças e a gente vê a felicidade que a gente consegue trazer para tanta família. E a gente vive junto. Isso é um ponto importante. Quem tratar com a gente pode ter certeza que vai ter uma família que vai estar junto ali, torcendo e sim, comemorando aqueles bebês que chegam, mas para aquelas que não derem certo, a gente vai estar junto sempre até o fim, até onde a paciente quiser ir, ela vai ter o nosso colo, ela vai ter o nosso carinho e ela vai ter o nosso cuidado. Então, independente do desfecho que tiver, a gente vai estar junto. A gente precisa dos positivos, porque senão não faria sentido o nosso trabalho, mas a gente vai estar junto com aquela que não dá certo, aquela que vem de outra clínica e não deu certo, aquela que não deu certo dentro da clínica. Muitas vezes o não dar certo pode ser um aprendizado. Isso é muito importante. Fiz uma FIV, fiz 2, não deu certo. Vamos aprender com essas 2. Vamos tentar entender o que não deu certo para ver o que eu posso fazer na próxima para dar certo. É cansativo passar por 1, 2, 3. Eu tive uma paciente que ficou comigo em 6 e deu certo na 6ª. Então, é cansativo, mas depois que dá certo, vira tudo história para contar. Então, é importante sempre tentar olhar com otimismo, não, né, sempre com realismo, né, sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, mas com otimismo, sempre tem um próximo passo para dar, sempre tem alguma coisa para fazer e a gente sempre vai estar junto, independente de qual for a decisão. Se for baseado em boa informação, a gente vai estar junto. Porque existe tem alguns pacientes que perguntam, eu posso continuar? Eu já tenho que parar? O que eu tenho que fazer? A paciente tem que se ouvir, se respeitar. Ela vai continuar até quando ela achar que aquilo faz sentido na vida dela. Nós estaremos juntas. O que quer que seja, qualquer que seja a decisão dela. Eu quero tentar mais uma vez com óvulos próprios, mesmo eu tendo tido um resultado negativo na tentativa anterior. Posso? Pode. Vamos tentar melhorar. O que eu posso fazer aqui antes e para tentar ter um resultado diferente? Eu vou explicar para ela, olha, nesse caminho a minha chance é essa. Nesse outro caminho, a minha chance é essa. Essa paciente, munida das informações, vai trilhar o seu caminho. E nós estaremos com ela. E como funciona a história de tentei em outra clínica e agora venho tentar com vocês? Como que é esse processo? Tem muita gente que... não, tentou lá, não funcionou. É uma briga? É uma coisa que eu imagino... De forma alguma. As informações, né? Acabou de falar, né? Elas são necessárias. Vocês vão ter que ter algum tipo de acesso ao que aconteceu lá, né? Como que funciona esse processo? Esse casal que eu comentei, que fez 6 tratamentos comigo, assim, é a raridade. Porque cansa. Eu me lembro dela falando, esse casal mesmo, dizendo que o caminho de ir para a clínica, às vezes, já pesava
por conta de tantos negativos que tinham tido. Mas, bom, o laço de confiança, o laço que eu tenho com esse casal é único no mundo, né? O bebê já nasceu, tá super bem. Mas a gente entende isso, quer dizer, o problema não sou eu, o problema não é a Fran, o problema é que aquele ambiente às vezes começa a ficar associado com desfecho negativo, assim como acontece em outras clínicas. Quando eu recebo um casal que já fez tratamento, eu tenho algo a meu favor, porque eu já conheço. Por mais que sim, a gente sabe que tem clínicas que são melhores do que outras. Eu tenho laboratórios que são melhores. O nosso laboratório é um dos melhores que tem. Então, bom, se fez numa clínica com um laboratório que tem uma qualidade menor, isso eu não vou conseguir pesar. Mas eu já vou saber como que respondeu com aquele medicamento. Então, eu tenho coisas a meu favor se eu estou fazendo o segundo tratamento. Quer seja numa clínica, quer seja na outra. E eu já tive paciente que consultou comigo, foi tratar em outra clínica e depois voltou, tá tudo certo. O que a gente não existe, não pode existir, foi tratar em outro lugar, voltou e engravidou comigo. Quer dizer, puxa, por que eu não fiquei a primeira vez? Não dá para olhar para trás. Era para ser assim, as coisas são como tem que ser, mas o importante é, a gente vai estar sempre ali. Se tratou em outro lugar, se foi buscar outro lugar, se tá com a gente e vai buscar outro lugar depois, a gente vai torcer sempre para que dê certo. Isso é o mais importante. É aquele casal se realizar. Esse é o objetivo maior. Não deveria ter, pelo menos, vaidades envolvidas nesse processo. O casal tem que estar muito tranquilo, né? Tem que estar muito tranquilo de que está com a pessoa que vai dar toda a assistência que eles precisam. E isso é feeling, né? Às vezes, aqui eu me senti melhor. Às vezes vai ter gente que vai gostar de conversar mais com a Carla do que conversar comigo, porque todos nós temos jeitos diferentes, maneiras diferentes. Então, o casal vai ter que realmente se encontrar uma pessoa que consiga estar em sintonia com eles, né? Isso é bem importante. Para qualquer tratamento médico, né? Qualquer tratamento. Gurias, eu tenho aqui perguntas sobre o pessoal procurar muito sobre quanto custa, se tem algum tipo de cobertura de plano, se tem apoio financeiro ou seguro que cobre o tratamento. Tratamentos de reprodução assistida não são cobertos por nenhum plano de saúde, né? Nós conseguimos solicitar exames mais simples em que eles podem usar o seu plano de saúde. Existem alguns exames mais específicos que os planos acabam não cobrindo, mas não são a maioria, né? São realmente mais específicos. Mas o tratamento em si, nenhum plano vai cobrir, não existe nenhuma forma de cobertura de qualquer forma, sempre são totalmente particulares. O valor varia muito. Varia muito porque varia muito a quantidade de remédio que cada paciente vai usar. O protocolo também varia, se vai fazer biópsia, que era que a gente tinha conversado, isso vai impactar no custo. Então, tem algumas variáveis que vão pesar, tanto no protocolo como com o medicamento. Então, é melhor, tanto que na primeira consulta a gente não passa valor, porque a gente não sabe ainda. Vai depender do resultado dos exames, vai depender do que vai ser melhor para aquele casal. Então, acaba pesando. Mas assim, eu normalmente digo para o casal para se organizar com algo para fertilização in vitro, para o tratamento top, assim, padrão ouro, se organizar com algo ao redor de 30 mil. Pode ser que gaste menos, pode ser que gaste um pouquinho mais, mas se estiver organizado com isso, tem parcelamentos, descontos, etc., normalmente consegue fazer um bom tratamento com o melhor laboratório que a gente tem. Esse valor, né, é um número único que está englobando várias etapas, vários momentos. Daqui a pouco esse casal vai congelar e vai transferir daqui a alguns anos. Então, a gente está juntando todas as etapas nesse número para o casal mais ou menos entender o caminho. Certo. Sobre efeito colateral. Essa pergunta é bem comum. Pergunta super frequente. A primeira pergunta que elas falam, eu vou engordar. Eu vou usar hormônio, eu vou engordar. E na verdade não, né? O que vai acontecer assim, ela vai reter um pouco mais de líquido, vai inchar um pouquinho, especialmente embaixo do ventre, porque vamos lá, ela está acostumada que o ovário produza, né, o crescimento de 1. Imagina essa paciente com 10. Então, mecanicamente vai aumentar, ela vai ficar um pouquinho mais inchada, mas não costuma ser um problema, né? Do ponto de vista mais psicológico, elas ficam um pouco mais sensíveis e ansiosas, mas eu julgo isso muito mais em função do tratamento em si do que da aplicação do hormônio. Um efeito mais do momento que ela está vivendo e não um efeito colateral da medicação. Existe, sim, um pequeno risco que está associado com a punção dos óvulos. Quer dizer, eu vou com uma agulhinha lá e coleto os óvulos,
óvulos. Teoricamente, não deveria ter nada no meio do caminho, mas pode ter um vasinho, pode ter alguma coisa. Então, o momento da punção é um momento que pode acontecer. É bem raro, mas a gente fica acompanhando normalmente no dia da punção para ver se tem alguma coisa. Então, o risco é muito pequeno. E um dos principais riscos, que é uma pergunta também, é o risco de gestação múltipla, que é o risco de ter mais do que um bebê. Então, o que acontece? Na fertilização in vitro, isso acontece de uma forma muito controlada, porque eu vou escolher quantos embriões eu vou colocar. Porém, às vezes, eu já 2 vezes coloquei um embrião só, e o embrião se dividiu. Então, eu digo que a gente tem um controle até um ponto, né? De um embrião virou 2, que são os gêmeos univitelinos. Eles são idênticos. Eles são idênticos. Isso. Mas a gente tem muito controle. Isso também é raridade. E eu tenho por lei que até os 37 anos eu posso transferir no máximo 2. E aí, a partir disso, eu posso transferir 3. Mas a grandíssima maioria das vezes, como a gente tem taxas muito boas, a gente transfere um de cada vez. É uma gestação única. E aí, os riscos da gestação múltipla. Porque tem aquele casal, tem muito casal que chega, eu quero ter gêmeos. É um amor. Sim, eu acho bonitinho, deve dar um trabalho que eu nem posso imaginar qual é, mas é bem bonitinho, só que isso é o produto final. A gestação dos gêmeos, ela tem mais risco de complicação. Por isso que é um efeito adverso pra gente. É um efeito adverso, porque eu tenho mais chance de que os bebês nasçam antes. E quem quer que nasça antes pequeno e vá pra UTI e tenha que ficar 1 semana ganhando peso antes de ir pra casa? Então, às vezes, o casal não pensa nisso e nos cabe orientar. Olha, é um amor, gêmeos, eu acho que é bem bonitinho, mas tem todos os riscos que estão implícitos na gravidez, que podem acabar minando ali o sonho de ter o filho e levar logo para casa e que as coisas deem certo da forma mais bonita possível. A gestação gemelar é considerada uma complicação do tratamento. Então, a gente vai tentar convencer o casal a transferir, sim, um de cada vez. Obviamente que se individualiza cada caso. Mas e a decisão final é do casal, né? Ele decide. Se a lei permite, ele pode querer colocar 3. Bom, a lei não permite, a gente não vai colocar, né? Nesse paciente até 37 anos. Mas nós sempre aconselhamos fortemente que seja... Pode 3. 3, é. Por quê? Olha, conta nos dedos quando a gente já colocou 3, é bem raro. Porque a qualidade daquele embrião que está vindo de uma mulher de mais de 37 anos é inferior do que aquela mais jovem. Então, o potencial de gravidez é menor. Então, se eu aumento o número, eu posso aumentar um pouco o potencial. Mas a gente sabe que transferir mais só aumenta a chance de gestação gemelar. E aí são emoções e complicações dobradas, né? Então, a gente vai aconselhar fortemente um de cada vez. Eventualmente, eu aconselho 2. Aí depende da qualidade daqueles embriões. Assim, se eu tenho uma paciente de 36 anos, tem 2 embriões que não têm a qualidade máxima, às vezes eu sugiro colocar 2 compartilho, né, com o casal, sempre, como eu disse. Dentro da lei, eu sempre digo, a decisão final é do casal. Eu vou dizer o que eu acho melhor. Às vezes transferir 1, às vezes transferir 2, mas na grandíssima maioria das vezes vai ser um só, porque eu normalmente tenho embriões com a qualidade muito alta, mas eventualmente eu tenho embriões com uma qualidade um pouquinho menor que eu sugiro colocar 2. Mas eu sempre digo, né? Esse é o problema que eu quero ter. Eu tenho um monte de embrião, eu vou decidir quantos eu vou transferir. É o problema que eu quero ter, né? Eu sempre digo. Eu quero ter, eu tenho um monte, quantos eu vou colocar? Vamos decidir.